Bom, sejam bem-vindos a mais um Hashcast, um podcast focado em donos e donas de clínicas, consultórios e estúdios, onde a gente fala sobre gestão, marketing, escala, posicionamento, tudo que a sua clínica precisa para realmente alavancar os resultados. Hoje a gente está aqui com 3 convidados, 3 amigos, né? A gente sempre grava aqui em 2 pessoas, dessa vez a gente está em mais aí, então vamos aproveitar ainda mais. 3 grandes amigos aqui. Então a gente está aqui com o grande Nelson, que a gente já gravou um podcast junto. Hoje a gente vai trazer um pouco mais aprofundado alguns assuntos. Cristiano e o senhor Hugo. Sejam todos bem-vindos aí. E eu vou... Vamos começar aqui hoje sabendo um pouquinho da história de cada um, coisa rápida. E como vocês podem ver, eles estão com a camiseta da Me Connect, que é uma plataforma onde ajuda empreendedores, né? Depois o Nelson fala mais, mas basicamente a plataforma traz modelo de negócio, planejamento, gestão, questões financeiras que vão ajudar empreendedores aí a iniciar ou melhorar os seus modelos de negócio e ter mais lucro. Certo? Perfeito, Palavra Leandro. de vocês aí. Tô aqui pela segunda vez, obrigado, Leandro. Sempre um prazer. É o primeiro podcast que eu estou repetindo, gente. A terceira vez paga a conta aqui. A terceira pede música, né? Mas legal, Leandro, obrigado pelo convite, é sempre bom estar contigo, é sempre bom trocar contigo algumas informações e conhecimento, né? Porque tu tem crescido muito, eu vejo tu atuando nessa área de gestão, área financeira, área de marketing e venda, de clínicas, estúdios, no qual tu te propôs, e eu vejo uma carência nessa área, né? Porque geralmente são médicos ou alguém com uma formação que quer montar uma clínica, quer montar um estúdio ou um consultório e precisa de muito conhecimento. Eu sou Nelson Naibert, eu tenho 50 anos, sempre digo que sou o pai da Brenda, Maiara e Eduarda, porque depois daquelas crianças, né? Desde quando elas nasceram, eu me tornei totalmente... Nossa, também sou seu filho agora. Tem mais o Hugo agora que virou meu filho aí. Mas, gente, eu tenho a formação em economia e contábeis, já toco o negócio aí há mais de 25 anos, estou empreendendo, graças a Deus, com bons resultados. E eu acho que aqui a gente vai poder passar um conteúdo bem legal para vocês. E acredito muito na força do podcast, e o Leandro é um cara que tem puxado isso. E isso faz total sentido para vocês, empreendedores. Às vezes o empreendedor acha que o podcast é para nós, não é para nós, é para eles, né? É uma forma da gente poder ter um maior alcance, a nossa voz chegar em mais pessoas para que vocês possam ter mais conhecimento e fazer melhores reflexões. Muito bom. Só para, antes do Cristiano falar ali, esses caras aqui, eles voltaram para a juventude. Eles montaram uma república, os 3. Imagina 3 marmanjos na república agora. Quando eles são do Sul e Bahia, né? Santos, eu moro em Salvador. Moro em Salvador agora. Então eles se reúnem aqui em Alphaville de vez em quando para... Falam que é para fazer negócio, mas... Manda aí, Cristiano. Bom, boa tarde, Leandro. Muito obrigado pelo convite. Mas o Nelson gravou aqui o primeiro porque o preferido dele é o Nelson, né? Então eu acho que a tarde aqui vai ser bom, vai ser uma conversa bem gostosa, principalmente na área de saúde. E nós vamos discorrer alguns assuntos aqui. E até eu tenho alguma dúvida, o podcast é teu, mas eu quero te fazer uma pergunta com uma dúvida que eu tenho de lido de alguns médicos aqui. Legal. E vou querer que tu explique para nós se é verdade mesmo ou não, né? Tá certo. Então vamos aproveitar bem esse podcast aí e vamos descontrair. Boa. Manda bala, Lugão. Eu quero agradecer, Leandrão, pelo convite. Primeiro eu quero fazer um pedido, uma consulta. A minha lombar que tá doendo demais. Depois a gente dá um jeito nela aí. Brincadeira. Eu me chamo Hugo César, sou especialista em network e empreendedor. E eu também quero tirar uma dúvida com você, da área da saúde. O podcast é seu, mas é seu não, é nosso, né? Vamos junto aí. E sou esposo da doutora Yasmin, que também faz parte da saúde, não é veterinária, mas é uma doutora. Legal. Pai do Heitor Harô, meu pequeno GG. E feliz da vida, cara. Feliz porque hoje eu não trabalho, né? Porque eu faço o que eu gosto. Então eu falo que eu não trabalho, eu me divirto.
E Muito com bom. essas duas pessoas maravilhosas aqui. E o Lucas também, né? Teve Que é o Luquinha. nosso sócio Lucas. Muito E bom. vamos trocar ideia. Bora. Show de bola, show de bola. Muito bem. Bom, pessoal, a gente vai puxar um pouco aqui, transitar entre modelo de negócio e gestão e planejamento, né? Um plano de ação que é importante, essas três pontes aí para qualquer negócio funcionar. A gente vai, lógico, fazer links para a área da saúde, né? Que tem algumas particularidades, mas é muito importante a gente entender essas três pontes aí para conseguir tocar um negócio com saúde, né? A gente é da área da saúde, o negócio tem que ter saúde. Saúde é ter finanças e lucro no final do mês, né? Porque senão sem isso a gente fica só na subsistência, né? Só sobrevivendo. Eu acho que esse não é o objetivo. A gente monta um negócio para ter lucro, né? Eu falo que faturamento é vaidade, lucro é o objetivo e caixa é tranquilidade. Boa. Então a gente precisa dessa tríade aí para ter saúde financeira e conseguir ter um pouco de liberdade e não ficar escravo do negócio, né? Nelson, fala um pouco dessa tríade pra gente e qual que seria uma ordem de implementação e até se conseguir conectar e o quanto a plataforma poderia ajudar o pessoal nesse sentido. Boa. Qualquer negócio, Leandro, começa por uma idealização, né? Por mais que hoje no mercado o pessoal da área da saúde está se formando e acha que ter um consultório, ter uma clínica, isso já é um modelo de negócio. Não, isso é um tipo de negócio. E eu começaria por um modelo de negócio. Por que por um modelo de negócio? Porque ele é personalizado para ti. Tu construir uma clínica de fisioterapia, um estúdio de pilates, tu vai ser igual a todo mundo. Então tu vai montar um negócio, tu vai ser igual a todos. Se tu montar um negócio e fizer um modelo de negócio próprio para ele, a gente está falando de uma relação totalmente diferente. Então é importante começar. Quem está começando ou quem hoje está empreendendo, que muita gente não tem modelagem de negócio, modele o seu negócio. Olhe para dentro dele, não como um negócio, mas sim como uma personalização. Eu vejo muito isso. O que acontece? As pessoas olham para um negócio e dizem, eu vou fazer isso. Peguem isso, plotem em um modelo de negócio com 3 itens importantes. É o básico de um modelo de negócio. Para quem eu faço alguma coisa, o que eu faço e como eu comunico. Ok? Então dá um olhar, faz um overview de modelagem de negócio. Dá mais clareza, gente. E outra, quando tu plota um modelo de negócio, Leandro, tu começa a olhar o movimento do mercado e as tendências, é muito mais fácil de tu corrigir. Hoje, o comportamento do consumidor, que é o para quem, ele está se alterando muito rápido. Uhum. E se tu não tiver uma visão concreta do teu modelo de negócio, tu não consegue nem identificar isso. Então, a importância do modelo de negócio. Quando eu tenho um modelo de negócio, eu fico pensando assim, ok, o que eu planejo para isso? O que eu quero com esse negócio? E aí eu também uso 3 ferramentas que são importantes. Definir objetivo geral. O que eu quero ser daqui a 3 anos? E aí, gente, não cometa o erro de pensar em criar algo qualitativo, que é a expressão de melhoria em algum processo que tu tem. O primeiro ponto, Leandro, primeiro objetivo, quantitativo. Eu quero faturar 3 milhões. Ou quero estar faturando 3 milhões ao ano em 3 anos. Beleza, então eu sei, meu objetivo é esse. Eu transformo ele em 2 objetivos específicos. Um objetivo que é um check de 1 ano e meio. Então eu já sei que eu tenho que estar faturando X em 1 ano e meio. E o outro um check de outro 1 ano e meio para isso. Quando eu desço dessa parte, eu crio as metas. Aí eu crio meta para o primeiro ano. Quanto que eu tenho que faturar para chegar a 3 milhões? Olha, eu estou faturando 500 mil. Eu tenho que chegar a pelo menos 1.250.000. E aí eu tenho bem clara a minha meta. Que aí eu posso quebrar ela em várias pequenas outras metas para me ir cumprindo e eu ir verificando em cada período. Só que aí, gente, é planejamento. O que eu crio a partir daí? Um plano de ação, né? Porque aí o papel recebeu tudo, tá muito legal. Tô querendo ser milionário no papel, mas eu tenho que pegar todas essas metas que estão definidas no papel e criar um plano de ação. Aí entra a gestão. As pessoas às vezes confundem. Gestão. Se tu não tiver um planejamento, um guia, um direcionamento, que é um plano de ação, que é advindo de um planejamento, que é advindo de um modelo de negócio, como é que tu vai executar? Gestão é execução. E aí eu diria 3 questões importantes. Qual é a gestão? O que eu tenho que cuidar de gestão para me dar certo no início ou se eu não estou obtendo resultado?
eu tenho que cuidar da gestão. Marketing e venda é importante, tem que vender. O empreendedor tem que vender bastante, gente. Tem que. Vocês que estão na área da saúde, o mercado é imenso e isso dá condições para vocês de atingir uma parcela maior de clientes ou de pacientes, que seja. A outra é a operação, tem que entregar. Eu tenho que ter equipes qualificadas para fazer a entrega. E a terceira gestão é a financeira, Leandro. Que ela, na grande realidade, ela é a consolidação da marketing e venda, comunico e vendo, e operação, entrego. E aí eu consolido em números na gestão financeira. Então, de uma forma rápida, um Sim. negócio é dessa forma. É assim que se dá. Pense um resumo de tudo. Cada ponto desse aí, a gente falaria umas 10 horas em cada ponto desse aí, mas é o resumo de tudo isso. E é interessante, né? Quando você falou uma palavra que para mim foi interessante, ele tipo de negócio e modelo de negócio, né? Peguei também, essa aí eu peguei. Toda Essa aí eu vez- até anotei aqui. Toda vez que eu pergunto, porque quando a gente vai aceitar alguém na mentoria, alguém vai para nossa imersão, a gente faz uma análise para ver se a pessoa está capacitada para isso, né? Porque não é para todos os negócios, né? E aí a gente pergunta isso, qual que é o seu modelo de negócio? E a pessoa fala o tipo de negócio. Eu tenho uma clínica de estética. Tá, beleza. Então, ok. Então, uma diferenciação que a gente pode ter aqui, que é uma coisa que a gente trabalha bastante, são justamente você entender bem o público que você quer vender, né? Que acho que você ir a fundo, a gente aplica normalmente o mapa de empatia, a gente vai a fundo mesmo para identificar o posicionamento que você quer ter e o público que você quer atender. Né? As características de diferenciação de mercado, então, como que essa pessoa ela pode se diferenciar, né? E para ela comunicar, como é que essa comunicação vai ter a identidade dela realmente. Então, esses 3 tópicos são essenciais mesmo para, caso contrário, a gente fica falando mais do mesmo, né? Acho que você Muito. levantou muito bem isso. Né? E quando a gente fala de planejamento, você falou 3 anos. A minha briga é pro pessoal começar a pensar em mês, para depois começar a pensar em ano. E eu acho isso muito louco, porque o pessoal fica preocupado com essa semana eu tive uma queda na agenda. Tá legal, ok, vamos tentar não fazer isso, mas qual que é o objetivo para daqui 5 anos, né? Porque se eu só miro a próxima semana, eu não consigo tomar atitudes e ações para que ocorra algo grandioso daqui a 1 ano, 2, né? Então a gente fica subestimando o que a gente consegue fazer no longo prazo e querendo um resultado ali na primeira semana. Então isso são coisas fundamentais mesmo, e eu vejo que o profissional da saúde, que é o que eu tenho mais contato, ele tem muita dificuldade de olhar para frente, né? O que você quer daqui 5 anos? Não sei, né? Tipo, não, eu quero encher minha agenda o mês que vem. Então não é bem por aí que o jogo tem que andar, né? Muito Mas bom. só um parênteses, Leandro. Por que é importante tu pensar lá em 3 anos? Porque, na realidade, o planejamento, ele vem numa decomposição de causa e efeito. O efeito que eu quero é 3 milhões lá no 3º ano. Mas eu tenho várias causas que acontecem. E se eu não vier desmembrando ela uma a uma, eu não chego num plano de ação que é a coisa mais prática que tem. Uhum. E as pessoas tendem... Pensa comigo, vocês que estão aí. Eu planejar a minha semana não me leva a nada. Eu tô trocando 6 por meia dúzia. Por quê? Porque planejar a semana não gerei nem dados suficientes para entender se aquilo que eu tô fazendo é correto. Você Agora, acaba se eu virando planejei um mês... um check-in de tarefas, né? E não só tarefa, medições. Porque, vamos lá, se eu planejei um mês e eu dei check, como é que eu sei que esse mês, no conjunto, vai... Lá na frente eu vou chegar em alguma coisa? Não sei, eu não consigo ver isso. Então, não planeje em semanas, não planeje em mês, planeje em anos. Aí sim, aí é o objetivo geral. Eu fico lá nos 3 milhões? Não, eu fico aqui, na realidade do planejamento que eu fiz, que é o último item do plano de ação. Porque eu transformei em metas. É porque as pessoas não conseguem fazer esse olhar. Elas acham, não, mas elas só olham lá. Lá está fixo para te poder ter um parâmetro de como é que tá a tua evolução ao longo do tempo. Se tu tá perto, se tu tá longe, se tu tem que melhorar, o que tu tem que fazer. Mas tu tem que ter esse parâmetro, senão o que tu vai medir? Como é que tu vai entender que tu tá crescendo ou não tá crescendo? Uhum. Pode falar. E é muito importante também esse empreendedor, essa clínica, vamos dizer assim, se ela vê que está com essa dificuldade, vai procurar ajuda. Procura ajuda. Procura um mentor no seu segmento
que nem o Leandro tem as mentorias, eu sempre friso isso. Procura ajuda. Não tem problema nenhum. Precisa de ajuda. Porque aí você consegue até agilizar mais encurtar, né? Esses 3 anos procurando ajuda. Uhum. Assim, Leandro, a gente se preparou para vir para esse podcast aqui e eu vi algumas reportagens de alguns médicos falando que nem sempre a agenda cheia o médico ganha dinheiro, Sim. né? E eu vi um médico falando que com a pandemia, ele disse que com a pandemia agora que passou, ele tá ganhando dinheiro com mentorias e não com o consultório. Aí eu te pergunto assim, o médico hoje, o cara que se forma, tá? Ele não tem uma cadeira na área financeira, de saber como é que ele vai tocar o negócio dele, Uhum. tá? Então, assim, para ele não estar ganhando dinheiro, acha que esses médicos eles não estão preparados, tá? Com uma ferramenta de gestão, de planejamento financeiro que deu resultado para ele não ganhar dinheiro. Eu acho que ele tá perdendo dinheiro por causa disso, que ele não tá preparado. Cara, tem muitas coisas, né? Mas pensando nesse caso do cara tá com a agenda cheia, a primeira coisa é olhar a precificação. Então tem a ver com o financeiro, mas é precificação. Na maioria das vezes eu tô com a agenda cheia, que tem muita gente que gosta de sentir, né, essa sensação de agenda cheia, é uma busca muito grande no começo, depois a única coisa que o cara quer é esvaziar a agenda, Sim. né? Mas eu falo assim, ou você tem tempo, ou você tem você tem tempo e não tem dinheiro. Ou você tá numa fase onde você não tem tempo e tem dinheiro, e tem a fase final onde você tem tempo e tem dinheiro. Agora, o pior de tudo é esse miolo aqui, quando eu não tenho tempo e não tenho dinheiro, que é o que você levantou aqui agora. E na maioria das vezes esse erro é precificação. A pessoa ela não tem controle do mínimo que ela tem que precificar, né? Do mínimo que ela tem que precificar para ela ter um lucro, para ela ter o prolabore dela, para ela ter o lucro. E depois olhar, que essas são as fases mais avançadas de precificação, que é trabalhar o posicionamento, né? A pessoa ela ser mais valorizada. Porque tem médicos, profissionais da saúde, vamos colocar no geral, que cobram R$100 e o outro que cobra 500, 2.000, 3.000 reais. Isso é uma mudança de percepção externa da pessoa, mas o mínimo de precificação ela tem que ser feito corretamente, para realmente estar tudo dentro, aí é cálculo, é matemática pura. Sim. Mesmo, né? Então, Leandro. essa falta de preparo que está na área de finanças, né? É o essencial e na maioria das vezes é o que eu vejo como a maior falha nessa situação. Aí. Mas tu diz no pessoal que está iniciando agora ou quem já está inserido no mercado? Nas duas coisas. Porque assim, ó, ele estava comentando bastante, principalmente esse pessoal agora que se forma, que eles querem é um caixa só. Eles não têm Sim. alguém que gerencie Pessoa a física entrada e de jurídica. dinheiro. Exatamente. O que ele falando também? Que chega lá, a consulta é particular, chega lá, a secretária não tá aí, põe na minha conta. Sim. Entendeu? Agora a secretária tá aí, põe na PJ. Então, assim, e chega no final do mês e diz que não sobra dinheiro. É. Então, assim, eu acho que é a falha deles de não ter uma ferramenta ou ter até um gerente financeiro para dizer para ele exatamente o que tu falou no início do podcast. Cara, te sobrou isso. Uhum. Lucro é uma coisa e faturamento é outra. Sim. Deixa eu Entendeu? fazer um parênteses aqui, Leandro. Na realidade, a gente tem um problema estrutural. A gente as universidades são preparadas para nos ensinar a técnica, Uhum. onde eles são muito bons e onde saiu grandes referências, tipo o Leandro é um cara bem formado, eu mesmo tenho uma boa formação técnica, mas ela não te ensina empreendedorismo. Ela omite isso, porque a concepção da universidade é de largar bons profissionais no mercado. E aí, a partir disso, cada um que se vire. Não é um erro de concepção, é um erro estrutural. Por quê? Porque se tu melhora o estrutural e diz assim, não, olha só, tu não tem a opção só de ser CLT ou ser servidor público. Tu tem uma outra vertente que é ser empreendedor, talvez entre isso dentro da grade curricular, mas não tem. Então, qualquer profissão que a gente conheça que sai para o mercado
para empreender é um novo caminho que ele vai percorrer. E é até uma perseguição quanto a isso, assim, existe dentro da faculdade, dentro da pós-graduação, e até grandes nomes hoje. Esses dias eu vou falar o nome, porque ele falou em podcast, o Paulo Musi, escutando ele falar que o médico, para ter sucesso, ele não precisa de marketing, isso daí é uma afronta e tal, e o cara é o rei do marketing. E é muito louco isso. Eu vi um cara falar, eu falo sempre assim, tecnicamente é sua obrigação ser bom, é o mínimo que você tem que fazer. Agora, a maioria dos profissionais da saúde, eles empreendem. A maioria não é CLT e não tá no mercado público no geral. Então a maioria é empreendedor e não faz bolhufas de ideia do que tá fazendo ali. Como eu comecei também, eu acho que tem que começar, mas hoje a gente tem muito contato. Agora, ouvir um cara desse que tá na mídia todos os dias, falar que marketing não é importante é quase uma afronta, né? E que é uma ilusão isso. Agora, outra coisa é importante também. A galera que tá chegando agora acha que é abrir um Instagram e começar a falar no Instagram e já vai encher a agenda, sabe? Já vai. Não é isso. Você ter uma clínica, uma estrutura, um negócio estruturado, não é você fazer marketing e sair falando qualquer coisa no Instagram. Isso agora. Né? Não, isso aí. Perguntar assim, essa diferença de precificação conta muito com o brand da pessoa? É o posicionamento, né? Sem dúvida. Isso daí, na verdade, é o primeiro pilar que a gente aborda. Quando a gente fala da imersão, a gente aborda 3 pilares, que é posicionamento, que eu chamo de mecanismo de posicionamento na saúde, a parte de alavancas de crescimento, que a gente vai ver indicadores, a gente vai ver marketing, a gente vai ver vendas, e a gente fala de gestão. Então, o posicionamento para o profissional da saúde que quer se diferenciar um pouquinho, quer conseguir cobrar mais, quer conseguir... Ele é fundamental, que seria o brand, né? Isso daí é fundamental, principalmente quando a gente quer cobrar um pouco a mais. Falo que hoje a média do fisioterapeuta cobrar é R$80. Por que eu consigo cobrar 500? Não é só porque eu sou melhor tecnicamente. Eu me considero bom, estudei a vida toda, mas não é só isso, né? Não é só isso. O que tu falou ali de marketing, ele falou exatamente isso, né? Ele disse que ele tinha toda essa dificuldade, não ganhava dinheiro, né? Por quê? Porque era uma bagunça. Hoje ele tem um gerente que cuida da conta PJ e pessoa física, uma pessoa que é de extrema confiança dele. Hoje a agenda dele não é lotada, ele consegue dar as imersões dele, exatamente o que ele falou. E outra, dentro do gerenciamento que essa pessoa faz, principalmente financeiro, que é a maior dificuldade dos médicos, ele disse o seguinte, ele deixa um percentual para fazer o marketing. Exatamente o que ele falou. Porque ele disse assim, não adianta eu estar com a agenda cheia, eu estar fazendo plantão, virando 24 horas e não me sobrando dinheiro. Não. O marketing, sim, é muito importante. Por isso que ele citou, principalmente hoje o pessoal que está se formando, de não pegar o dinheiro, que ele diz que a primeira coisa que médico pensa é comprar carrão, comprar casa, né? Então, ter esse cuidado. Pode ter, separa as contas PJ e PF, procura alguém de confiança que faça o teu financeiro, que faça o teu planejamento, né? Para te mostrar quanto é que tu, olha só, e dentro desse planejamento tem marketing, botar dinheiro em marketing, que é para te poder trabalhar menos, com qualidade e sobrar dinheiro. Mas ele fez uma escala aí, né? Isso. Esse é um jogo importante porque tem modelos ainda, né? Eu tô começando uma clínica. Eu sempre vejo assim, ó, é importante, o empreendedor, eu considero assim, isso é a maior dificuldade do profissional da saúde, porque quando a gente está na saúde, o nosso principal objetivo é ser um especialista. Né? A gente tem que ser bom e cada vez mais eu incentivo isso mesmo de você ser bom em uma coisa. Né? Porque aí você pode ser considerado o melhor. É difícil você ser o melhor em tudo. Só que para empreender eu vejo o contrário. Primeiro você precisa ser generalista. Então eu preciso entender do contexto, então eu preciso entender de modelo de negócio, eu preciso entender um pouco de finanças, eu não preciso ser um contador que vai montar um DRE, mas eu tenho que saber ler um DRE, né? Independente se eu vou contratar alguém para fazer isso. Então, como o dono da clínica ali, o gestor, eu tenho que ter uma noção geral do empreendedorismo ali, e aí eu posso ou me aprofundar em uma área, ou contratar pessoas para ter esse suporte. Né? E no começo, é muito difícil eu ter um cara para o financeiro, eu ter um cara para o marketing, e muitas vezes tem gente que faz tudo no começo. E isso é bom de uma certa forma, mas eu falo de time de crescimento. Sim. Tem a hora que você, cresci um pouquinho,
eu tenho que contratar, porque senão eu começo a me embolar e eu não sei ir para cima, né? Mas é importante, eu vejo que é importante eu conhecer sobre empreendedorismo, conhecer as fases, o que uma empresa precisa, o financeiro, o marketing, comercial, isso tudo a clínica precisa. Aí eu preciso saber disso para depois até contratar melhor. Esse é o... Deixa eu falar uma coisa, então. Não só nas clínicas ou nos estúdios, em geral, o empreendedor. Eu acho que o Leandro já me ouviu falando isso. Tem 6 causas que levam eles a terem problemas. Dá ruim. A quebrar. A primeira causa, e isso nós estamos falando de uma estatística de mais de 15 anos. E todos os anos se repetem o número de empresas que fecham e as causas que são diagnosticadas, essas são as mesmas. O cara não tem ideia e não faz um modelo de negócio. Ele pensa que o tipo de negócio é o modelo de negócio. Não é. Segunda, não entende de gestão. Mas claro, gente, no começo, nenhum de nós, quando começou, sabia de gestão. Mas a gente tinha uma ideia do que era gestão. A gente não tem tempo de se aprofundar, mas a gente tem que ter uma ideia e tem que saber da importância dela. Mas as pessoas acabam não dando importância para isso. Segundo, as pessoas não têm noção nenhuma de fluxo de caixa. Mas por que isso? Porque a gente volta aí eu vou falar de outro problema estrutural. Lá na escola, a gente não tem finanças pessoais, que era o básico para a gente entender como o mecanismo funciona para nós, depois transpor para um nível maior, que é o das empresas. Ah, mas tem mais complexidade? Tem, mas no começo é mais e menos. Outra, mistura a conta pessoal com conta profissional. Os médicos e as clínicas fazem muito isso. Sim. Eles não olham o resultado, eles olham o faturamento. Isso. Agora, se tu deixar, mesmo que tu entenda só do faturamento e não do resultado, e tu não misturar, não aumentar as tuas contas, pessoa física, talvez tu tenha uma sobrevida. Mas se tu aumentar muito achando que isso é ganho, tu vai começar a gerar resultado negativo e não vai dar certo. A outra é falta de visão, que é o que a gente falou. Porque se o cara não tem visão do objetivo de 3 anos, dificilmente ele vai conseguir antever alguns percalços que ele vai ter. E o último é planejamento, é a sexta. Então, quando a gente olha para isso, eu falei para vocês, modelo de negócio, planejamento e gestão. E aí eu falei no meio uma ferramenta, plano de ação. Se vocês não entenderem que as causas da grande maioria dos pequenos, e às vezes até os grandes, tá? Os médios e grandes, estão calçadas nisso, vocês vão querer empreender sem saber quais são os problemas do empreendedorismo. Lição básica, anota aí essas 6 causas que eu falei, anota e olha para o teu negócio e vê se isso tá acontecendo. Se isso está acontecendo, Leandro, com certeza, se for... Vamos lá, eu vou chutar aqui, mas quase que com certeza. Se dessas 6 tu tiver 3 ou 4 elementos acontecendo no teu negócio, tu é o próximo a quebrar. No caso, acontecendo de não estar olhando para isso. Não tá olhando, tá Sim, acontecendo esses problemas, sim, né, essas sim. causas aí. Sim. Ele vai quebrar. E vou puxar aqui, porque é um tema que a gente fala pouco aqui no podcast. E eu até fiz um vídeo pro YouTube esses dias aí, mas não saiu. Mas fala um pouco mais dessa importância do fluxo de caixa, como é que eles podem olhar para isso. Eu falo que, assim, separar a pessoa física de pessoa jurídica, ela é muito fácil e muito complexa. Ela é fácil porque é só você pegar e separar. E ela é muito complexa porque sua cabeça não deixa. Nossa. A mentalidade não deixa o cara olhar, ver ali que a empresa tá rica e você continua no apartamento X ou com o carro X. Sobrou dinheiro na empresa, você já quer trocar de carro. Exato. Né? E aí o cara não sabe que... Ele até sabe, mas mentalmente ele se sabota num contexto ali e não se permite formando caixa para a empresa, né? E isso dá uma liberdade muito grande. Mas separar a pessoa física e jurídica é muito fácil. Você recebe tudo numa conta, dia 5 você pega e deposita seu salário na outra conta e esquece essa. Olha só para essa aqui, acabou, tá separado, né? Se fosse só isso, se não fosse a cabeça, era simples. Mas fala um pouco, né, da questão do Nelson e todos aí podendo dar suas contribuições sobre a importância desse fluxo de caixa, como é que esse cara pode controlar isso legal para não quebrar, até mesmo a formação de caixa, que é diferente, mas como que a gente pode conduzir isso para... Eu vejo que dá uma tranquilidade. Quando eu conduzo meus mentorados a ter um mês de caixa, né, não de fluxo de caixa, mas de caixa mesmo, eu vejo o quanto eles conseguem respirar. Você vê no semblante da pessoa, nossa, tô mais tranquilo. O cara, quando ele chega com 6 meses de caixa de empresa, né, com
empresa num geral e ainda com o salário pago e tudo, pô, você poder ficar 6 meses sem entrar nada no seu de dinheiro e você não muda nada, né? É muito tranquilo, dá muita tranquilidade, pô, e fica mais fácil de você ter ações mais arriscadas, até ter ações mais tranquilas, você pensar melhor, né? Então, conduz a galera aí para formação disso, que eu acho que vai ser importante, pessoal. Vamos criar primeiro uma reflexão neles, né? Primeiro, gente, as empresas que sobreviveram à pandemia tinham esse colchão de conforto. Elas tinham. Algumas até se endividaram, mas tinham capacidade de se endividar porque sempre tiveram cuidado com as suas finanças. Então esse é um ponto de alerta muito grande, porque a gente não sabe quando vai acontecer a próxima pandemia. E hoje já é evidente para nós que pode acontecer. Até 2020 a gente não tinha a mínima ideia que isso poderia acontecer. Hoje a gente tem. Então isso é uma grande reflexão. Porque tu não faz um negócio para um ano, tu faz um negócio para uma vida. A segunda é ter bem claro na cabeça de vocês o que é receita e o que é resultado. Isso é um dos pontos mais importantes que tem. Receita não é resultado. Receita está totalmente atrelado à quantidade de serviço ou produto que tu entrega a um determinado preço. Bem técnico. É isso que é receita. Resultado, ele advém de receita menos tudo que tu gasta para entregar o produto ou o serviço que tu tem. Mais impostos. É isso, gente. Resultado é o que realmente fica no caixa. O que tu vai acumular em vários meses de caixa para criar esse conforto é referente a resultado. Nada a ver com a receita. A receita não é tangibilizada. O que é tangibilizado e tem liquidez é resultado. Tu vai ter uma receita maravilhosa lá no teu balancete lá, né, da contabilidade, e tu vai descobrir que, pô, mas eu não tenho isso no banco. Por quê? Porque o banco tem liquidez, e liquidez é resultado. Se tu comparar no balancete o resultado com o banco, ele vai estar mais aproximado, porque tem defasagem de tempo de apresentação. Mas se tu olhar a receita e olhar para o banco, tu vai dizer assim, pô, mas eu faturei tanto e não tenho, porque o banco expressa resultado. Então isso é um ponto, Leandro, as pessoas não se dão conta disso. E olhem para o resultado. Onde é que está o resultado? Está na conta bancária. Sobre as pessoas misturarem contas, eu acho que hoje já está passando um pouco, mas existe uma mística no mercado de que empreendedor só vive de lucro. Fiz muito isso aí. Existe uma mística no mercado que empreendedor vive de lucro. Com certeza, a gente trabalha para ter lucro e poder usufruir dele lá na frente. Mas o primeiro ponto, Leandro, que leva os caras a se descontrolarem e utilizar caixa da empresa para conta é porque eles não estipularam um valor para eles dentro do custo que eles têm. Então, o primeiro ponto, não dissocie o empreendedor da pessoa. Porque se vocês tiverem o valor de subsistência como Prolabore, como profissionais que estão prestando serviço, tu já vai saber o quanto de serviço tu tem que prestar para pagar essa conta. Então tu já larga na frente de muita gente. Outra, claro, se tu tem isso e isso tá claro para ti, no final do mês tu não sofre. Tu não tem um problema psicológico e tu pagou pelo menos as contas básicas da tua casa. O que leva esses caras a usarem mais valor da empresa? Duas hipóteses. A primeira, o cara realmente é um descontrolado, ele não consegue. Ele tem, sabe, aquela... ele precisa externar aquilo que ele tá ganhando. E gente, é isso aí, tá? Aqui é papo reto. Ele precisa externar aquilo que ele tá ganhando. Então ele compra carros, compra várias coisas. E sendo que não é o resultado que ele tem. O segundo é o cara que sim, ele entende, ele sabe que ele precisa ter conforto mental. Por quê? Porque cada vez que tu extrapola no gasto, o outro mês, o teu plano de ação é muito maior. Porque tu tem que cobrir o mês que passou. Já é difícil, galera, a gente fechar o mês e ganhar um pouco no mês, tu imagina tu extrapolando com gastos extra da tua pessoa física. Outra pessoa física, o investimento em ti, se não for em mentoria, consultoria ou algo desse tipo que agrega valor pro teu negócio, ele não retorna mais. Ele fica sem retorno. Então, esses dois pontos são importantes. Fluxo de caixa, né, que tu perguntou. Fluxo de caixa, gente, é uma coisa que vocês não precisam saber profundamente, mas vocês têm que saber a origem dele. Eu tenho certeza que todos sabem a origem da receita, que é lá, quanto que eu presto de serviço versus o preço. Isso está dado, vocês sabem, vocês têm o preço do serviço de vocês, tem o preço dos produtos de vocês, e vocês têm lá as quantidades que vocês vão vender. Agora, olhar os custos de forma que eles estejam de acordo com o quê? Com o que tu entrega de serviço. Porque se tu olhar o custo, ele está muito mais atrelado a duas contas. Operação
entrega de serviço, né? Uhum. Mesmo quem é de clínica e que tem que pagar terceiros para atender e coisas desse tipo, que eu sei que na área de vocês isso tem, ele está lá computado nessa questão do custo. O outro que vocês têm que cuidar é a tributação. O que acontece no mercado? As pessoas acham que a informalidade ajuda. Não emite nota ou emite nota. Uhum. Ela atrapalha demais o gerenciamento de qualquer negócio. E não é porque o fisco vai te cobrar. O fisco um dia ele vai chegar em ti. Mas é porque tu não tem a real dimensão do teu negócio. Se tu faz... O Leandro falou uma coisa quando o Cristiano fez uma pergunta. Se tu formula o preço sem olhar para a tributação, que é um cálculo matemático, o dia que te cobrar nota fiscal, tu não ganha dinheiro. Sabe? Teu preço tá errado. Não, tá errada a precificação. Ela tem que ter todos os componentes. E aí, olhando para o fluxo de caixa, tem que cuidar muito dos custos. E ele tem que acompanhar uma lógica. As pessoas não acham, mas ele tem que acompanhar uma lógica. Eu não posso, num mês, faturar 100 mil e ter um custo de 80, e no outro eu faturar 120 e ter um custo de 100. Tem alguma coisa errada. Porque algo dos custos estão se elevando tanto quanto a receita. E isso, gente, é erro. O que eu tenho que fazer? Olhar os custos. Ou eu tô com um dimensionamento errado, e muitas vezes é a equipe que está dimensionada errado, às vezes é comissões pagas que estão dimensionadas errado. Então, cada vez que eu crescer receita, o meu resultado continua sendo o mesmo. Por quê? Porque todas essas despesas crescem junto. E isso é muito comum em clínica. Muito comum. Eu me muito lembro, comum. porque a gente conversa, né? E a gente olha, o Leandro analisa algumas clínicas, ele tem consultoria, e aí eu às vezes estou conversando com ele, assim, e ele me mostra essas questões. E a gente fica espantado, por quê? Porque o cara achou que cresceu da receita, e ele tá achando que tá ganhando dinheiro, e quando a gente vê, os custos estão proporcionalmente àquilo, o resultado é o mesmo do anterior, com um esforço e energia muito maior que ele despendeu. E aí é onde muitas vezes o cara tem um potencial de faturamento ali de 2, 3, 5 milhões no ano, mas a hora que ele vai olhar o lucro, eu tava olhando uma clínica esses dias de 2 milhões de faturamento anual com o lucro de uma clínica de 26 mil reais mensal. De 300 mil mensal. O lucro é o mesmo. E o que o Nelson falou lá quando iniciou a pandemia, o pessoal não tava. Só sobreviveu hoje quem tinha fundo de reserva. O porquê? Porque quem não tinha esse fundo de reserva, o que acontece? O banco é maravilhoso. Ele te empresta grana à vontade. Mas quando deu a pandemia, né? As pessoas que não tinham esse colchão, não tinham esse fundo de reserva, compraram carro, compraram apartamentos, né? O que aconteceu? O dinheiro terminou, né? Ele foi no banco, o banco não tinha crédito para dar, os juros lá em cima e acabou o dinheiro do empreendedor. O que ele teve que fazer? Vou vender meu apartamento, vou vender... Não é liquidez imediata. O que acontecia? Um apartamento que ele pagou 1 milhão, para ele fazer dinheiro rápido, ele vendia a 800, 700. Então, assim, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse fundo de reserva. Banco é bom, só quando tem dinheiro na conta. Quando tu precisar dele, ele vai fechar as portas para ti. É bem isso. Sim, sim. Passei por tudo isso aí. Tô refletindo aqui. Mas acho que faz parte, né? E empreender aí foi isso. Eu não tinha visão, zero, visão zero, Nelson. Eu sou o único dono. Então o dinheiro é todo meu. Pago os funcionários e o dinheiro é tudo meu. Não, tudo conta física. Vai pra conta física. Faço o que eu quiser com o dinheiro. Por uma bola? Não existe. O dinheiro é meu, pô. Sou sozinho. Aí, ó. Exatamente, isso é um risco grande. E na clínica eu vejo muito isso quando é o dono, porque assim, eu falo, quanto que você pagaria para alguém fazer o que você faz? X. E por que você recebe 10x? Isso aí. Ué, porque eu mereço. Você merece se tiver dinheiro, se não tiver dinheiro você não merece. Então a gente acha que às vezes a gente merece as coisas antes de realmente merecer. Pô. Quando seu clínica tiver caixa, você tiver caixa pessoal ou ali o caixa ele pode até se misturar um pouquinho em termos da empresa te bancar por causa do salário, né? Aí sim você pode usufruir e ir aumentando o seu padrão, né? Caso contrário, tem que viver abaixo mesmo para conseguir, daí não adianta nada, né? Eu faço o patrimônio na pessoa física e depois eu desfaço para cobrir a jurídica. É mais dolorido
do que você esperar um pouquinho ali para conseguir Afeta o E teu fazer a psicológico, coisa né? fluir. Afeta o psicológico e outra coisa. Tu pagou X, tu vai ter que vender pelo valor abaixo, Aham. né? Que não é liquidez imediata. Esse podcast que eu tava vendo era até um fisioterapeuta, né? E ele disse que é assim, ó, que ele não tinha dimensão, desde que ele não contratou essa pessoa, né, para gerenciar as coisas dele, de assim, 10 sessões de fisioterapia, R$1.000, vamos supor. Eu vou fazer, mas eu faço em 10 vezes. Aquilo ali é diluído no mês. Sim. Ele pegava os 1.000, achava que entrava os R$1.000 e botava no bolso. Entendeu? E outra coisa que ele disse também que ele aprendeu, principalmente, ele não tá atendendo muito nos consultórios. Ele subiu o ticket dele, da consulta dele e das fisioterapia. E as imersões que ele tá dando, ele tá pegando um nicho onde o pessoal tá precisando mesmo. E os horários vagos na clínica, ele aluga para outros colegas. Sim. E daí eles, cara, diminuir. Eu tô trabalhando menos. Mas Cris, ele não é médico, agora ele é empreendedor. Não, exatamente. É diferente. Isso aí. É diferente. isso aí. O cara Ele tem uma aprendeu. consciência de empreendedor aí. Isso mesmo. Aí agora o consultório vazio não fica mais. Ele aluga para os outros colegas. Esse cara já deixou de ser Otimização de médico há muito Isso aí. tempo. Mas ele disse assim: mas eu sou bom. Eu sou bom naquilo que eu faço. Mas quem gerencia as minhas contas, quem faz o planejamento, me mostra o resultado, se eu posso ou não posso mexer em dinheiro, essa pessoa que eu contratei. Uhum. Muito bem. Bom, pensando ainda um pouquinho na parte de finanças aí, que foi um tema que a gente acabou entrando, existe, sei que você tem uma experiência grande, a gente pode ir trocando aí, vocês todos têm uma experiência grande com vários negócios, né, e a gente pode encaixar isso dentro da área da saúde. Existe um número ideal para caixa de empresa? Porque eu vejo muita gente falando 2 anos, o outro fala 1 ano, o outro fala 6 meses, o outro fala 3, o outro... Então, existe uma divergência grande. E também, aí é uma pergunta complementar, o quanto que é válido a gente realmente ter um caixa muito grande ou reinvestir esse caixa e fazer o processo crescer, assim? Como que vocês veem isso? A questão do caixa é uma polêmica, assim, tá? Dependendo do tipo de atividade, dependendo do tipo de negócio. Mas eu sempre penso assim, esquece pandemia, que é uma coisa atípica. Pensa em ciclo econômico. O ciclo econômico, ele se dá aí 1 ano, 1 ano e meio. Esse é o ciclo econômico. Mas ele começa a ter uma queda grande durante 6 meses e ele se recupera nos próximos 6 meses. Pequenos ciclos econômicos, pequenos ciclos de desestrutural na macroeconomia. Então, o ideal de qualquer negócio é ter o custo fixo total de pelo menos 6 meses. E eu gosto de colocar aí, porque o pessoal não coloca... Eu sei que dentro do custo fixo está o Prolabore, mas o cara não coloca. Então é tem bom que dar o colocar. reforço, assim. Tipo, ele acha que o custo Não. fixo é o aluguel, a secretária, a E luz, o telefone, a internet, e não coloca ele. Então, só para dar um reforço aí. Mas Não, e consegue. tá correto, sabe por quê? Porque ele vai ter que sobreviver. É. Isso aí. Não adianta ele não ele achar que não vai sobreviver. E quando a gente fala isso, gente, é tipo assim, problema extremo na economia no qual cessou, como aconteceu na pandemia, totalmente as receitas. É isso. Então tu guardar o custo fixo é aquele no qual tu não tem como fazer nada, tu tem que pagar ele. Produziu ou não produziu, prestou serviço ou não vendeu o produto, paga. Então 6 meses é um conforto, sabe? Por que eu diria isso? Porque o cara que guarda 6 meses, com certeza vai guardar mais 6, com certeza. Por quê? Porque isso aí faz com que a gente crie, do ponto de vista de inteligência emocional, um conforto na cabeça. Então, o cara acostuma... Isso é tipo disciplina. Se eu conseguir juntar 6 meses, esse dinheiro continua sendo meu. Ele só tá provisionado para se der problema. Uhum. Eu vou juntar mais 6, eu vou juntar mais 6. Porque daqui a pouco mais devagar, né? Aí tu diminui o ritmo, entendeu? Tu faz mais retiradas e tal, ou faz investimento. Aí cai no que tu falou. Eu acredito sempre assim, ó, nos negócios que nós temos, e hoje incluímos a MeConnect, com certeza na decisão de final de ano sempre vai ser distribui 50% e investe 50%. É isso, gente. Por quê? Porque não faz sentido a gente fazer resultado e tirar todo ele para nós. O negócio tem que ser reinvestido toda hora. E talvez, como a gente está com tecnologia, talvez, Leandro, nos primeiros anos seja só reinvestimento. Sim.
Mas vamos lá, vocês aí que já estão operando, já estão trabalhando, eu diria, o número mínimo é 50% de investimento e 50% retira, mas deixando caixa. Sim. Isso, Leandro, é importante, porque aí as pessoas esquecem do caixa. O caixa tu deixa guardado. Depois que eu tirei o caixa, quanto que eu fiquei de resultado? Aí sim, tu junta esse bolo e faz Eu essa costumo divisão. criar uma estratégia de 3. Então, 1/3 é caixa, 1/3 é reinvestimento E e o 1/3 retirada. retirada de Se tiver tudo saudável já. Mas sem antecipação, é retirada lá, gerou o resultado lá no final do final. ano. Exatamente. Nelson, fala um pouquinho sobre antecipação de cartão de crédito. Antecipação de cartão de crédito, que é a... Possivelmente se eu passo, sei lá, cartão. vendi um tratamento por R$5.000, dividi em 12 vezes, né? Então, sei lá, 12 de R$500. E o cara vai e antecipa tudo para receber agora, né? Eu não sei aonde É nesse sentido. É nesse sentido, desse mesmo. Tá. Duas coisas. Primeiro, que modifica o teu preço. Se tu arcar com o custo do cartão de crédito, teu preço já não é aquele mais. Tu tem que ter um preço com cartão e sem cartão. Primeiro erro clássico que a gente vê. O segundo, tu antecipou uma janela de fluxo de caixa que deveria ser contínuo naquele mês. O resultado daquele mês talvez não seja o representativo dos outros. Tu tenha que fazer um gerencial para ver como isso ficaria nos outros meses. Se o teu cliente paga os juros do cartão, beleza, o preço está certo, mas o olhar tem que ser esse. O que acontece? Quando eu antecipo o cartão de crédito, eu antecipei receitas futuras. Quando eu antecipei receitas futuras, eu tenho que saber usar melhor esse dinheiro. Aí tem que saber usar muito melhor. O que acontece? As pessoas acabam achando que geraram um resultado muito grande, mas isso pode afetar o resultado de todos os outros períodos no qual ele vai prestar o serviço, mas não vai ter a receita. Porque os custos podem aumentar naquele período. E isso é um risco grande que a gente não vê, por exemplo, no mercado digital ou em outras áreas, né? Por causa da entrega. Então, assim, não só... Mesmo eu precificando corretamente, então eu coloquei os juros de antecipação, tudo. Só que a maioria das clínicas, ela tem um limite de entrega. Porque eu tenho que entregar ali. E eu não tenho, às vezes eu tenho uma capacidade boa de venda, mas eu não consigo entregar. Então eu travo a venda por causa de entrega. Ou seja, em algum momento vai gerar um buraco ali. Aí se eu não fiz essa gestão financeira boa, a chance da pessoa naquele mês ela sentir um fluxo de caixa operacional arrebentado ali é muito grande. Por causa de entrega, é diferente, sei lá, se eu tô vendendo, sei lá, eu tenho um e-commerce aí e eu vendo e não tem falta de material e tal, é só colocar no correio e despachar. Então, mês que vem se eu vender, pronto. Agora, na clínica, a maioria das vezes a gente tem uma entrega e eu tenho que ter esse controle financeiro, ele também tem que estar controlado com a capacidade de entrega que eu tenho, né? Para não embolar as coisas, porque senão vai dar buraco. Por isso que eu te falei do custo, porque a entrega de serviço posterior somada às entregas que deverão ser feitas, talvez tu tenha que aumentar o custo, vai ter que botar mais uma pessoa para entregar. E aí tu já não tem aquela receita, porque às tu vezes antecipou. não tem nem espaço físico. Às vezes capacidade instalada, que a gente fala, né? Capacidade instalada. Isso é legal, isso tem que ser muito calculado. Eu vejo que o Leandro trabalha muito nessa questão. Tem sim que fazer a conta certa do homem, hora e disponibilidade de espaço. Sim. Né, Leandro? Tu faz bem essa conta, assim, eu aprendo muito com o Leandro essas questões e eu fico pensando, capacidade instalada de empresa eu consigo mensurar. É a capacidade de quanto que uma máquina me entrega versus hora. Capacidade instalada de serviço também. Quantas horas o meu consultor lá de uma das empresas que eu tenho, ele leva para fazer um trabalho. Agora, vocês que estão na parte de clínica e de estúdio, capacidade, o tempo que vocês determinaram para o produto versus espaço. Sim. Tem que calcular isso aí. Tem, porque senão senão até no planejamento dá errado. Porque o cara planeja e, isso dá uma dor de cabeça e isso dá uma frustração danada. Porque quando ele começa a colocar mais venda, acertou na comunicação, no marketing, e ele descobre que ele não consegue entregar tudo isso porque ele não fez um cálculo básico,
Cara, a frustração é gigante, porque aí tu vai ter que botar mais gente, vai ter que alugar mais espaço. E aí, a tua venda acabou se tornando... Talvez o preço que tu devesse calcular não era aquele. No final vai ter uns casamentos. Troca Assim. 6 meia dúzia. Sim. Não, a frustração... O Leandro falou uma coisa certa. O que mais pega o empreendedor é o psicológico. Esse é o que mais pega. Porque quando tu erra uma coisa que é muito básica e que ela é importante pro negócio, tu te sente incompetente. Primeira coisa. Mas é engraçado que essa incompetência, sabe onde dói? Primeiro, o cara acha que ele é ruim, tecnicamente. A dor dele é sempre assim, eu preciso fazer um outro curso agora porque, tipo, minha agenda tá ruim ou eu não tá sobrando dinheiro, então eu preciso fazer um curso para aprender a fazer a cirurgia X agora, porque a Y, ela não funciona. Né, tá lá funcionando, os pacientes têm resultado, tudo, mas eu preciso da cirurgia X agora. Aí depois eu preciso fazer. Não, o implante é que tá dando dinheiro, então eu preciso do implante. Ele não tá vendo que o cara tá ganhando dinheiro porque ele entendeu o negócio. Ele entendeu de negócio e do negócio dele. E os caras, eles vão buscar, mas eles não têm ainda, muitas vezes estão naquela situação de, não é incompetente, de ser incompetente, mas de consciência, né? Na situação do incompetente inconsciente. Eu não entendi ainda que o problema não sou eu, como profissional. Clareza, né? É a falta de entender de empreender, né? Como que eu vou fazer, gerar o resultado ali. Por isso que eu falo que afeta a cabeça. É porque o cara não consegue. Tipo, ele vai trazer todas as culpas pra ele. E vai buscar os caminhos diversos e às vezes até errados. E vai descobrir que lá no final ele vai se sentir mais incompetente ainda porque ele não resolveu com aqueles caminhos que ele procurou. Se ele parar, refletir e dizer assim, não, para aí. Não é o negócio que é ruim. Não é o profissional que é ruim. Eu não tô sabendo utilizar as ferramentas corretas para que isso aqui funcione. Pivotar, gente, deve ser muito bem pensado. Aí eu fazer essa cirurgia não dá dinheiro, vou fazer a outra. Porque a outra pode dar dinheiro nos primeiros meses e depois nunca mais dá dinheiro. Por quê? Porque a lógica por trás disso é conhecer... Desculpa. Conhecer muito bem essa, e aí dessa aqui, eu entendi que ela tem menos valor agregado. Aí eu pivoto para uma... Mas aí eu entendo bem como é que tá a funcionalidade dessa. Aí eu ganho muito mais dinheiro nessa porque tem valor agregado. O que acontece é as pessoas ficarem insatisfeitas com essa, achando que ela não dá dinheiro, mas não usa as ferramentas corretas e já passar para outra. No começo vai ganhar dinheiro, mas vai cair no mesmo problema dessa aqui. E essa aqui, você delega para partir para essa? Existe um momento da delegação, mas eu diria assim, começo de qualquer negócio é exército de um homem só. Muita ferramenta, muito cuidado com a utilização de ferramenta, mas muita ferramenta para que eu tenha a maior parte do tempo. O empreendedor que está iniciando, ele vai ter que estar atento a duas coisas. Não tem jeito, gente. Marketing, venda e entrega. É isso. Primeiro que tem que vender, eu tenho que comunicar, e o outro eu tenho que entregar. Quando eu já estou mais estruturado, por isso que é importante tu ter fundo de caixa, por isso que é importante tu saber que é o resultado que tu tá deixando que realmente que gera liquidez para tua conta corrente, eu já penso em que eu tenho que colocar mais pessoas. Mas aí, Leandro, o planejamento ajuda. Porque quando eu tenho uma meta definida, e eu sei que essa meta eu tenho que ter mais uma pessoa, no meio do planejamento eu já sei que aqui eu vou contratar mais uma. Começo a contratar. Tu entendeu? Eu tenho que gerar esse resultado para contratar essa pessoa. Esse tempo eu lembrei do mentorado meu, que a procura dele inicial, ele falou, minha agenda tá ruim aqui. Aí eu olhei pra clínica dele e tal, e falei, cara, cabe mais uns 4 pessoas aí, você sabe, né? Nós vamos focar na sua agenda no começo, mas você já tem que preparar alguém. E eu falei, você já pode começar a preparar já? Ele falou, não, mas ainda não tem a minha agenda. Eu falei, cara, vai preparando alguém. E ele não foi, né? E aí foi que ele chegou um dia, ele falou, Leandro, tô com um problema, cara. Eu vendi mais do que eu consigo entregar. Eu falei, cara, cadê a outra pessoa que eu tinha te falado? Ele falou, não, mas eu não sabia que ia ser tão rápido. Eu falei, cara, você tá comigo, velho. Eu sabia que ia ser rápido. Brincadeira. Mas aí, o que eu falei pra ele no caso? Eu falei, velho, você vai perder sábado e domingo, você vai entregar. Só que agora você precisa preparar alguém, você entendeu isso? Não, agora já tem 2 pessoas na agulha aqui, já tá... Ou ele vai contratar um cara mais caro. Vai diminuir o ganho. Exato. Que aí é um problema grande, porque aí é onde mata a margem de lucro, né? Eu não quero preparar alguém, eu quero pegar alguém pronto. Alguém pronto é caro. Mais caro. Sim.
E aí ele teve que entregar sábado, domingo lá, atendeu. Eu falei, agora pega esse dinheiro, faz caixa, organiza a estrutura e solta alguém já para coisa. Agora ele tá com 2 pessoas na clínica, então o processo dele vai crescer muito mais. Então vai ser uma clínica que tem uma chance de crescer do dia que ele começou comigo, possivelmente umas 10 vezes. Então, mas é isso, não preparou venda e entrega, não preparou a equipe na hora certa, né? Então tem todo uma questão de planejamento e as pessoas que eu vejo muito assim, eu tô 10 anos com fluxo de agenda. Como que eu vou triplicar minha agenda ou dobrar minha agenda em 3 meses? Porque tá fazendo coisas que nunca fez, né? Eu tô 10 anos fazendo a mesma coisa. É um pouquinho que muda com uma visão externa que pode gerar um resultado absurdo, porque não tá olhando para aquilo. Às vezes é uma reduçãozinha de custo ali, uma estratégia de marketing aqui que alavanca o negócio muito rápido. E as pessoas ficam presas e não acreditam muito nisso, porque faz 10 anos, como é que eu vou conseguir fazer diferente? Não tem resultado diferente porque não faz diferente realmente. Mas, Leandro, é que esse cara, eu diria assim, ó, eu acho que tu tem uma importância muito grande nesse mercado. Muito. Muito, muito mesmo. Primeiro porque tu já passou por isso. Tu é um cara que foi vencedor naquilo que tu te propôs a fazer. Então, isso faz muito sentido, porque é uma curva de aprendizado que ele não vai dar bala de prata, mas ele vai ajudar vocês muito e diminuir a curva de aprendizado. Aumentar a velocidade da curva de aprendizado. E outra questão é que tu não é o cara que fala da técnica do dia a dia. Tu é o cara que fala de empreendedorismo. Eu diria assim, ó, 80% das pessoas que estão ouvindo aqui e vendo que não estão gerando resultado é porque não se tornaram empreendedores. Tenho certeza. Exatamente. Porque todos que eu conheço em qualquer área de atividade que conseguiram virar a chave e se tornarem empreendedores, estão ganhando dinheiro, gente. Estão ganhando dinheiro. Sim. A maioria é amador. A maioria é amador. Desculpa falar isso pra vocês, mas é amador. Porque o cara amador não se preocupa em conhecer o negócio dele. E depois, como diz o Leandro, que tá lá no livro Mito do Empreendedor, de negócio. Sim. É isso. Só que as pessoas não querem fazer isso. As pessoas estão numa zona de semi-conforto, porque é mais fácil eu errar porque eu sou amador, então, eu errei porque eu sou amador. A faculdade não ensina. Cara, eu diria assim, é amadorismo. É amadorismo. As pessoas não querem. Os caminhos estão aí, Leandro. Sim. As coisas estão à disposição. Claro, uma grande curadoria a gente tem que fazer, mas tá isso, só tá mal das pernas, como a gente usa lá no Sul, né? O cara que não procura caminhos. O cara que procura caminhos, ele vai encontrar, ele vai identificar, e digo, para todos nós, eu sou um grande técnico na área de economia, eu sou um grande técnico na área contábil, mas eu ganhei dinheiro quando eu virei empreendedor. Eu virei empreendedor, eu ganhei dinheiro. Voltando ali bem rapidinho, agora que tu falou que ganhou dinheiro quando virou empreendedor, na parte do fluxo de caixa, não vai pensar que a gente não errou no início. Sim, Nós erramos muito. Então, assim, o fluxo de caixa que o Nelson falou de 6 meses, a gente está 25 anos empreendendo, em dezembro, eu e o Nelson, a gente pega a empresa que a gente tem, o que a gente faz? A gente olha tudinho e já faz a prospecção para 6 meses. O que a gente tem que fazer, entendeu? O que a gente vai iniciar de caixa e o que a gente tem que fazer até junho para a gente se manter. Exatamente isso aí. Não vai pensar que a gente sempre acertou. A gente errou. Por isso que a gente está falando com firmeza. A gente está falando com firmeza que o fluxo de caixa é bom tu ter um colchão ali de 6 meses ali para te poder trabalhar descansado. Legal. A MiConnect, além de ser uma plataforma de modelo de negócio, também faz isso. A gente passa por isso. Aproveita e fala um pouquinho da plataforma, pessoal, que a gente já está caminhando para o final aqui. E chegando no final não rolou nem um café, galera. Rolou, o café foi antes, pô. O café foi antes, era só na entrada, na saída não tem. Café agora só acompanha manteiga, né, pai? Você entendeu que ele quer mais um café, né? Não, vamos lá. MiConnect, gente. A gente falou sobre várias coisas. Várias coisas. A MiConnect é quase que um conjunto dessas coisas todas, sabe? Por quê? Porque ela resolve um problema. As causas eu já falei para vocês. Qual é o problema? Cada 10 empresas que abrem no Brasil nos últimos 15 anos ou mais, 3 fecham antes de um ano. E quando a gente olha para isso, para essa estatística, geralmente do ponto de vista da notícia é o ponto de vista econômico. Para nós sempre foi um olhar da família, é uma família endividada. É isso, galera.
Lá atrás quase aconteceu isso comigo, quase que eu fiquei endividado com a minha família, eu e o Cris, nos negócios que a gente tinha. Por quê? Por ser negligente em algumas questões, como as 6 que eu falei para vocês. Não tinha modelo de negócio bem definido, não tinha planejamento, misturava a conta pessoal com conta profissional, todas aquelas causas a gente fazia. E a gente entendeu que existe sim uma necessidade do micro e do pequeno empreendedor de ter isso mais automatizado. Sabe? Aquilo tudo que nós falamos de finanças, falamos de planejamento, falamos de gestão, a gente entendeu que se a gente unisse tecnologia, porque a tecnologia ela é importante, ela é meio, não é fim, com a inteligência que nós tínhamos de 25 anos empreendendo, a gente teria capacidade de criar algo que ajudaria o empreendedor, pelo menos, principalmente aquele cara que é o exército de um homem só, a ter um modelo de negócio. Então nós criamos uma inteligência de modelo de negócio, na qual a gente criou uma jornada que vocês vão fazer. Vocês vão pegar o tipo de negócio que vocês querem e vão desenhar ele. Segundo, as pessoas têm dificuldade de gerar fluxo de caixa. Por quê? Porque geralmente baixa uma planilha da internet que não é personalizada ou tenta montar de qualquer jeito no Excel. A gente arrumou uma forma, até brinco, meio lúdica dentro da plataforma, para que ele, através das perguntas de reflexão, já monte o modelo, o fluxo de caixa dele. Então a gente personalizou uma ferramenta automatizada que é um fluxo de caixa a partir do quê? Da jornada de modelo de negócio. Então, olha só, tudo que eu falei para vocês, modelo de negócio, clareza e organização. Eu gero um fluxo de caixa dentro dele, automatizado, todo pronto para vocês usarem. Eu gero uma ferramenta de planejamento, plano de ação. Por quê? Porque a gente conseguiu criar um formato que diz para vocês, independente do número de serviço ou de produto, quanto vocês têm que vender naquele mês de cada um deles. É isso, gente. Tem um direcionamento. Lembra que eu falei do planejamento e chegar lá nas metas e plano de ação? A gente tem um plano de ação de metas quantitativas. Quanto tu tem que vender? Tá pronto. Toda vez que virar o mês, tu vai ter lá tuas metas definidas para isso. E a gente entendeu que eles têm... o empreendedor também lá nas causas, problema de visão. Ele não consegue enxergar bem, ele tem dificuldade de acompanhamento. Então a gente criou um painel de indicadores pronto para o empreendedor com 2 tipos de indicadores básico, performance e financeiro. Que aí ele pode acompanhar isso. Então vamos lá, 4 ferramentas. Modelo de negócio, vocês vão organizar a ideia. Primeira coisa. Plano de ação, vocês vão ter a execução, é a gestão do negócio de vocês. Montem só a estratégia. Vocês vão ter o fluxo de caixa que se altera conforme vocês alteram o plano de ação. Então vocês não mexem no fluxo de caixa. Ele está pronto, está personalizado por vocês. E um painel de indicadores para vocês fazerem acompanhamento e dizer, opa, não estou bem esse mês, estou no meio do mês, vendi menos que precisava, o que eu tenho que fazer? Por quê? Porque empreender e gerir negócio é reflexão. Se eu pudesse dizer para vocês uma coisa que eu aprendi na minha vida, inclusive hoje debati com o Hugo isso, eu digo assim, quando eu olho para as coisas, ela tem que me gerar uma reflexão. Tem um problema, eu faço as perguntas do porquê. Sim. Hoje a gente estava fazendo, depois eu te passo, Cris, a gente estava fazendo um exemplo prático. A gente pegou lá o número de leads da plataforma, o Hugo me passou, e eu digo, tá, desses leads que entraram, quantos cadastraram? Ó, se cadastraram 121. Tá, beleza. Desses 121, quantos entraram? Porque a gente tem os check, né? 105, eu digo, opa, entraram 87%. Mas a minha pergunta não foi nos 87%, eu perguntei pro Hugo, por que 11 não entraram? Quando eu peguei lá o número que era 242 de leads e entraram 121, 50%, eu digo, por que os outros 50 não entraram? Porque isso é refletir sobre o negócio. Os que entraram, vai entrar no canal normal pra gente chegar lá na ponta e converter o cara. Agora eu quero saber por que aqueles outros não entraram. É entender o porquê. Então o planejamento te ajuda nisso. Que é vou até pegar um gancho, que é o workshop que a gente vai fazer nesse sábado. Acho que esse episódio nem vai estar no ar, mas pode ser que seja a gente trabalha muito isso na imersão, é mexer nessas alavancas. Porque se você tem uma taxa, igual você falou, de conversão de um lead para um cadastro de 50%, e aí você tem... Normalmente a gente mexe em 6 alavancas financeiras e 5 alavancas de marketing. Mas se você ajusta nas alavancas de fluxo de cliente, que isso pode ser para uma agenda, para uma plataforma, pode ser para qualquer coisa. Mas muitas vezes você ajusta 10% em cada etapa dessa, você tem um aumento final de 40%, 50% do faturamento, com margem de lucro. Sim. Então, é olhar para isso mesmo, né? Quando a gente fala de alavancas, é justamente isso.
Você pega ali e você, ao invés de converter 50, você começa a converter 65, né, em cada etapa, olha o quanto que isso não repercute ao longo do mês, do ano, de 10 anos, né? É muita coisa, é muita diferença. Voltando na plataforma ali que o Nelson falou, principalmente na parte de fluxo de caixa, gente, não é Excel. Todo mundo tem medo de Excel, botar fórmula, errei, perdi as fórmulas. Não, ela é todinha automatizada. Só vai botar dados. Botou dados, ela vai te gerar. Então, assim, ó, não se preocupa, nós fizemos a plataforma para facilitar, né? A gente não fez que nem o governo. Vou fazer o Simples Nacional. O Simples que é confuso, que é complicado, né? Mas a plataforma mais complexo que existe. a plataforma ela é toda intuitiva, né? E na parte ali do fluxo de caixa é só botar valores que ela vai somar tudo para ti. Então não se preocupa de perdi fórmula e agora. Não. Então assim, ó, esquece, todo mundo tem medo do Excel. Então não existe Excel. Ela é todinha direcionada e com essa inteligência para vocês, errou, vai lá e conserta. Não precisa de bater cabeça. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, a gente tá chegando no fim aqui. Posso te dar um presente? Galera, olha só. Vamos ver. Primeiro vocês vão assinar o canal. Segundo, vocês vão dar um like, porque isso aqui foi do caramba. Olha o que vocês receberam de conteúdo. E o terceiro, o Leandro vai ter. A gente tem um evento chamado Me Connect Day, que é no dia 19 financeiro de vai 8. sofrer de novo. Esse evento é presencial e online. Presencial 19 aqui. do O 8. Leandro merece. 19 19. 8. 19 tá, 19. não, vai estar no ar já. Nós vamos presencial e online. Só que o Leandro, olha só, assine o canal, vá lá no Instagram do Leandro Hatch e coloca Me Connect Day, que ele vai dar um cupom de 0%. Vocês não vão pagar nada, 100% pro online. Todo mundo que fizer isso, vai lá, marca o Leandro lá, ou vamos lá, como é que é? Começa a seguir o Leandro lá no Instagram e aqui no canal, mas tem que ser os dois, tá? Aqui e lá. Presentão, hein? E aí manda pra ele lá Me Connect Day, que ele vai falar com vocês e vai mandar. Sensacional. Você sabe que você é nosso convidado. Você é nosso convidado cara, VIP pro presencial, viu? Fiquei sabendo, mas eu vou estar entregando mentoria, cara. Vou ver, mas eu vou Manda dar uma um clone, tem um escapadinha clone pra aí. Mas eu trouxe vocês aqui, vocês não sabem por quê, né? Porque agora a gente não tá ao vivo, mas vai tudo isso e eu quero saber quando que a minha interface vai ficar pronta, pô. Olha só, galera. A interface dele tá pronta. Eu vou fazer uma outra pergunta. Cadê o logo redondo? Tá, agora tá aqui. Ó. Agora tá aqui, ficou pronto. Que a gente teve toda uma reformulação de marca, pedi pra esperar ali. Lucas, se prepara, hein? Rápido, Luquinha, se prepara aí. E muito bom, galera, muito bom. Muito obrigado por estarem aqui, tá? Sem dúvida nenhuma, muito enriquecedor. Não esperava menos. E, pessoal, aproveitem. Conteúdo aí gratuito, fala depois as redes de vocês aí para seguir, mas muito obrigado mesmo de coração, vocês são pessoas maravilhosas, empreendedores fantásticos aí, tenho certeza que a Me Connect, que é um projeto lindo aí que vai dar muito certo. Aproveitando aqui, pessoal, para deixar para vocês, vai ter um link aqui embaixo para quem quiser agendar uma sessão de diagnóstico, então caso sua empresa, sua clínica, seu consultório, seu estúdio esteja passando aí por dificuldades, ou, né, eu falo que a melhor hora de mexer no negócio é quando ele tá bem. Né? Consulta, minha consulta, tá? Vou agendar minha consulta. A gente aproveita e pode fazer esse cadastro aí, a gente vai ter um bate-papo, uns 30 minutinhos aí, para ver se realmente a gente consegue ajudar vocês, tá bom? Pessoal, deixe suas redes aí, uma última mensagem que vocês queiram. Me Connect. @MeConnectBR. @MeConnectBR. Instagram. Tá bom. Meu @Hugo César Santos. O César com Z. O meu é o Nelson Naibert. É só botar isso que vocês vão me encontrar lá. Não vai ter outro. Vai ter outro. O meu é @Cristiano Naibert. Pode procurar lá e se precisarem, a gente está à disposição de vocês para qualquer dúvida. É fácil encontrar pela foto também, que a louca vai ter um pouco assim, ó. Tinha que ter a piadinha no fim, né? Não ia perder, né? Mas é isso aí, galera. Te amo, Valeu. meu sócio. Muito obrigado. Um beijo. Até a próxima. Ficamos aqui com mais um Hashcast. Valeu, turma. Um abraço. Valeu, obrigado, hein? Tchau. Obrigado. Valeu.